Chegamos ao nosso último dia do Sem Filtro. E olha, para fechar hoje, todo esse nosso conteúdo, eu não podia deixar de lado de falarmos sobre feridas e cicatrizes. Gente, é muito importante entendermos que por menor que seja a ferida na nossa alma, Não tô falando da ferida física não, mas aqui, ó, tá? Independente do que aconteceu com você, se a gente tem alguma ferida, a gente já não está funcionando 100%. Só que vivemos hoje, não estou falando só de jovens não, isso é com qualquer um. Nós aprendemos a caminhar, continuar caminhando com feridas, achando que tá tudo bem, mas não está. Se você pega, por exemplo, um soldado no exército, qualquer coisa que ele esteja passando por dificuldade ali, com machucado, aconteceu algum ferimento, alguma coisa, ele já sai do campo de batalha para se recuperar. Porque é muito importante que ele esteja bem. Até porque se ele não estiver bem, ele vai ser um alvo muito fácil e também colocar todo o batalhão ali em risco. Então nós precisamos entender, seja você um adolescente, um jovem, marido, esposa, filho, se você não estiver bem, você se torna uma presa muito fácil para os ataques do inimigo. E você precisa entender mais ainda, se você não se colocar diante do Senhor em relação a essa ferida que você está passando, para cicatrizar, ela talvez piore. E qualquer gatilho, que apareça, qualquer coisa que te lembre do que aconteceu, sabe o que vai acontecer? Vai te entristecer, vai te enfraquecer, vai te jogar lá no chão. Então, muitas vezes a gente acha assim que, dá para continuar desse jeito, Vamos lá, fazer o quê, As coisas estão acontecendo comigo. Mas que você entenda o seguinte, feridas, o Senhor não nos chamou pra gente viver com feridas, cicatrizes sim, tá? E você vai entender o porquê, a diferença desses dois. Porque eu vejo muita gente falando assim, se tiver com cicatriz aí precisa ser curado, mas gente, cicatriz não precisa de cura. Olha, tem aqui no meu braço, não sei se dá pra ver, no meu braço não, no meu punho, Isso aqui foi uma queda, Então, assim, dói? Não, mas assim, eu lembro do que aconteceu, mas não dói. Então, a gente precisa muito deixar claro, tá? Ferida é uma coisa feia, cicatriz já tá fechada, bonitinho. Você lembra o que aconteceu, mas não dói mais. Então, vamos começar aqui o Sem Filtro de hoje, tá? Então, nem toda ferida aberta, ela dói daquele jeito, tá? Tá doendo. Às vezes é uma feridinha e tal, mas sente uma dorzinha, mas dá pra continuar, tá? Só que algumas vezes a gente, aprendeu a ignorar essas feridas, Então, tem dores que realmente faz aquele barulho, grande, forte, Só que existem outras dores que são silenciosas. Essa que me chama a atenção. Que eu vejo muitos jovens hoje cometendo atos contra eles mesmos, para se machucar, enfim, porque não aguenta essa dor que tá aqui dentro. É uma dor que não aparece, ninguém vê, mas ela sente. Então, vamos lá, É uma dor que ela acaba tentando, para esquecer aquela dor, acaba causando mal contra ela mesma, para tentar se distrair ou focar em outra coisa. Gente, isso é um perigo, tá? Nós sabemos como está a nossa geração, como os jovens estão, os adolescentes. Isso é um assunto muito preocupante e importante, tá bom? Então, mesmo que a dor, por exemplo, não esteja te incomodando, você sabe que ela tá ali, mas não tá te incomodando. Só que ela está aí, tá entendendo? Então, qualquer momento ela vai te segurar. Sabe, o mais perigoso disso tudo, essas dores emocionais, é quando a gente passa a se acostumar. Aí é o perigo, porque quando a gente se acostuma com alguma coisa, a gente para de buscar o tratamento, A gente para de buscar algo para melhorar, enfim, esse é o perigo, tá? Então, muitos jovens aprenderam a esconder essas dores, essas feridas, Então, aprende a fingir que tá tudo bem, tá sorrindo, tudo, mas ali dentro só ele e o travesseiro sabe como estão realmente, Como ele está realmente. Aprende a distrair a mente. E hoje, gente, distração não falta, não é verdade? Você pode ficar o dia inteiro no sofá ali, tentando se distrair e vai se distrair mesmo, Tem tantas coisas na televisão hoje em dia, no celular, que vai te distrair, mas vai resolver? Não.
né? Muitos jovens aprendem a seguir em frente, né? Sem realmente se curar. Então, só que uma coisa é certa, tá? Ignorar essa ferida não significa que ela desapareceu. Então, muita gente acha que superou algo quando na verdade apenas enterrou a dor, tá? E essas feridas enterradas, elas não deixam de existir, elas são enterradas. Mas qualquer gatilho, eu garanto pra você, qualquer gatilho, elas vão fazer assim, ó, bum, vão aparecer assim rapidamente, daquela forma dolorosa, sabe? Então, essas pessoas, né, que enterram essas feridas, elas aprendem o quê? A continuar, né? Aprendem a sorrir, aprendem a se divertir, dizem que tá tudo bem, mas não está, tá? Então, essas dores, gente, eu quero te dizer, se você enterrou alguma ferida aí, vou te dizer algo muito importante. De alguma forma, ela está te influenciando, tá? Então, às vezes, a ferida, ela vem de uma rejeição, de abandono, de um bullying, né? Palavras que marcaram a pessoa, traições, ausência familiar, comparações, decepções, relacionamentos tóxicos, frustrações, né? Então são coisas que aconteceram às vezes lá atrás, anos e anos e anos, só que ainda gritam dentro de você. Tá? E sabe como isso tudo aparece? Por mais, ó, vou te falar uma coisa, por mais que você esteja enterrando aí essas feridas, falando, ó, deixa pra lá, não vou me importar, mas elas vão aparecer através das suas atitudes, não tem como. Sabe quando você tá machucado, né, você vai lá e encosta o dedo, aquela reação na hora, não é? Ou você queima, né, vai lá no fogão, viu que tá queimando, a chapinha lá tava quente, tava sendo usada, foi lá e colocou o dedo, é na hora. As atitudes é a mesma coisa. Então, se você tem feridas aí dentro de você, de alguma forma, você tá transparecendo elas aí nas suas atitudes, tá bom? Uma outra coisa aqui. Como assim nas atitudes? Vou te dar um exemplo. Bom falar isso daqui. Eu acabo afastando as pessoas de mim, porque eu não quero mais me machucar, né? Eu tenho medo de confiar, fico um pé atrás com as pessoas, né? Busco validação o tempo todo, me sinto insuficiente, né? Me apego demais, ou eu não consigo me conectar com ninguém. Alguma coisa é isso. Começa a te observar, tá? Então, as feridas não tratadas, elas sempre encontram uma forma de se comunicar. É isso, tá? Então, você pode até continuar crescendo, né? Machucado aí. Só que não adianta você evoluir por fora, né? Sendo que emocionalmente você ainda está preso ao passado, aquilo que fizeram contra você, fizeram de mal, né? Então, você pode ter aprendido a parecer mais forte, durão, sabe? Mais firme ali, só que você não aprendeu a se curar. Eu vejo muita gente com aquela casca grossa por fora, né? Porque é um mecanismo de defesa. Até na hora de falar, já fala meio te acusando, te agredindo. Assim, mas não porque ela quer, é o jeito dela, ela é ríspida. Só que muitas vezes ela é mal interpretada, né? Quantas e quantas vezes já saiu confusões, né, por causa disso, né? E a gente faz aconselhamento e a gente começa a falar assim, poxa, olha, entenda a pessoa. Ela é ríspida porque aconteceu alguma coisa. Quem tá machucado, machuca, a gente sabe disso. Só que muitas vezes a pessoa não entende aquilo, que a outra tá assim porque é algo que aconteceu. Então, gente, isso aí vira uma bola de neve. Agora, você imagina isso dentro de um casamento. Pensa bem, o homem e a mulher se casaram, né? Ele passou por uma dificuldade dentro de casa, ela às vezes veio de abusos, né? E aquilo não foi curado. Eles simplesmente cresceram, amadureceram, se conheceram e se casaram. Duas histórias difíceis. Tá? A hora que entra um conflito, vai vir aqueles gatilhos. Ó, lembra do seu pai que fez isso com você? Lembra das palavras da sua mãe? Lembra daquele abuso? Tá entendendo? E aí começam o quê? A transparecer nas atitudes. Gente, é uma confusão e é muito difícil quando você aconselha casais assim. Porque os dois estão com dores, e às vezes carregam dores de anos e anos, né? Desde a infância. Então os dois estão doloridos. Então quando você fala para compreenda a atitude, né? Não compreender a atitude, desculpa, mas compreenda que o outro está machucado, mas ela também tá, ou ele também tá.
Gente, é algo assim que nós precisamos nessa hora pedir muita ajuda para o Senhor. Mas eu falo assim de se colocar diante dele, porque algumas feridas a gente sabe que elas estão ali. Às vezes outras a gente acha que está tudo resolvido, mas não está. Mas aquilo que a gente sabe que cabe a nós fazer, a gente precisa fazer. Então sempre a gente fala assim, olha, o que cabe a você, casal, né? A ter essa atitude de responsabilidade, que você precisa tomar algumas ações, você precisa fazer. Porque é muito complicado, os dois machucados. Então preste muita atenção. Você que é jovem, tem feridas dentro de você, feridas internas, talvez ninguém sabe, nem sua mãe, seu pai, algo que aconteceu com você, que te feriu, fizeram com você, né? Se coloca diante do Senhor, porque você tem uma vida inteira pela frente. E quando você casar, né, essas feridas, elas vão pro casamento junto, você vai arrastar essas feridas com você. E se isso não for tratado logo, vai gerar confusão no casamento, sim, e enfraquece o casamento, tá bom? Porque às vezes você vai querer que o outro fique compensando essas feridas sendo analgésico, mas lembra, o nosso cônjuge não é o nosso analgésico, não é a nossa cura. Então, assim, o que cabe a você fazer, jovem, faça, tá? Independente do que aconteceu com você. O Senhor não é limitado para resolver as coisas, não tem, fala, puxa, essa situação que tá com você aí, eu não vou conseguir. Não existe isso para Deus, tá bom? Então eu falo assim que diante disso tudo, né, voltando, né, nós temos o que? Uma geração que tá bem mais cansada, né? São jovens tentando preencher dores internas com distrações externas, né? Então, olha só, isso é muito sério. Alguns tentam anestesiar essa dor, como excesso de redes sociais, relacionamentos vazios, né? Vícios, aprovação, humor, ocupação constante. Então, a distração, ela não cura a ferida, tá? Ela só adia o confronto. Eu me lembro, numa época da minha vida, né? Acho que eu não lembro a idade, se é 18, 19 anos, e em casa, assim, infelizmente os meus pais são separados, né? E era difícil, era um lar desestruturado, né? Eu lembro um dia, né, na época, então, o meu aniversário é dia 3 de janeiro, começo do ano. Então, assim, Natal, Ano Novo, aniversário, para mim, foram anos difíceis, porque eu não tinha isso. Eu via as pessoas tendo, né, a família se unindo, né, aquela comemoração gostosa, né, e não tinha isso comigo. Então, muitas vezes eu passava sozinha, porque meus pais passavam trabalhando, né, por opção deles, ou às vezes por horas extras, né, enfim, eu passava sozinha. E eu lembro daí uma vez, eu tinha um amigo, falou, ó, a gente vai pra uma balada aí, né? Era dia 24 de dezembro. Eu falei, eu vou com você, não vou passar sozinha não, chega, porque era horrível passar sozinha, escutava fogos, pessoas comemorando, ligava a televisão, todo mundo abraçando e você sozinha. Aí, eu lembro nesse dia eu fui pra uma balada, na véspera do Natal. Gente, quando eu cheguei lá, vou ser sincero com vocês, eu assustei. Nessa época eu não conhecia Jesus ainda, mas eu via jovens ali em decadência, né? Muito bêbados, né? Já tinham bebido muito ali. E nesse dia eu não bebi nada. Mas assim, aquilo me chamou a atenção, porque eu via eles assim, debruçados na mesa, vários jovens, assim, uma fisionomia muito triste. Porque eu vou ser sincera com você, quem quer estar numa balada na véspera de Natal, sendo que esse dia remete muito o quê? À família. Né? Eu queria muito estar com a minha família, comemorando com a minha família, mas eu não tinha isso. Então, quando eu vi ali, eu me identifiquei muito, eu falei assim, eu preciso fazer algo. Naquela época, gente, com 18, 19 anos, eu falei, isso não tá certo. Né? Aquilo me mexeu demais comigo. Eu falo hoje, ainda eu me emociono, porque eu via muito assim, se afundando em bebidas, usando drogas, uma confusão, uma tristeza, sabe? Eles iam voltar para casa e encher a cara naquele dia, né, naquela noite lá, mas os problemas iam continuar e muitos, eu não sei nem o que aconteceu ali, né? Mas é muito triste, são muitos jovens para tentar amenizar essa dor, acabam buscando outros refúgios, né? Então acabam
usando qualquer tipo de drogas, de bebidas, é, a mente fica aquela confusão, né? Só que a distração, gente, que nem eu falei, ela não cura a ferida, né? Ela só vai adiar o confronto. Eu voltei para casa, quer dizer, naquele dia eu não voltei para casa, fiquei na casa de uns amigos ali, e quando eu cheguei em casa, minha casa estava de novo, de ponta cabeça. Então, assim, foi só um momento, adiantou? Não, né? Isso é muito sério. Então, a gente tenta muitas vezes, eu entendo quando o jovem tá com aquela dor, aquela tristeza profunda, sabe? Onde ele olha, não vê aquela saída e aquele grito dentro, né? E não consegue fazer nada, as coisas não mudam. Eu sei o que é isso. Só que o que nós não podemos esquecer é que a gente tem um futuro pela frente. Aquilo não determina, né? Não é o fim. É isso que nós precisamos entender, ter essa certeza dentro de nós. Isso que você está vivendo não é o seu fim. Com o Senhor tem saída. E depois desse, né, desse Natal, no outro Natal seguinte, não vou só contar o ruim não, tá? Mas no Natal seguinte, eu já tinha conhecido o meu então marido, na época era namorado, né? Nós não passamos juntos, mas eu vou explicar o porquê. Porque eu criei dentro de mim um mecanismo de defesa. Então, como eu não tinha. É duro quando a gente fala da gente, né? Mas vamos lá. Como eu não tinha. Era muito doloroso, né? Eu falo, doía demais passar Natal, Ano Novo, aniversário sozinha. Então, o que você faz quando você sente dor? Você acaba criando muros, mecanismos de defesa. Então, para mim conseguir superar isso, eu tive que quebrar aqueles muros que eu ergui achando que estava me defendendo, né? Nessas épocas, né, de comemoração, eu tive que quebrar. Depois pegar a marretinha lá e quebrar, né? Porque eu demorei anos para mim conseguir me entregar para um Natal, para um Ano Novo, para o meu aniversário. Porque a dor foi tanta e a dor faz a gente tomar algumas decisões, né? Algumas ações que não convém. Mas eu lembro que em 2006, acho que foi, em 2006, né? Quando a gente começou a namorar, e eu falei pra ele, não, não vou passar com você. E o Mauro, a família do Mauro, totalmente aquilo que eu queria antes pra mim, só que eu não conseguia me entregar. Olha só, gente, como que são as coisas, né? E ele, vamos lá, a gente vai comemorar, né, Natal, Ano Novo, a gente vai na casa dos parentes, tudo. Eu, não quero. Eu passei sozinha. Eu acho que isso durou uns 2, 3 anos. Passei sozinha. Ele ficava muito bravo comigo. Ele me entendia, eu falei assim, é um processo que eu tô. Eu preciso vencer, mas eu travava na época. Então, assim, vocês estão entendendo? Assim, eu sei o que é essas dores, eu sei a confusão que causa. E quando a gente mergulha nos nossos sentimentos, a gente vai longe. São tantas coisas que vai acontecendo e a gente vai concordando, tomando decisões que não deveríamos, né? Mas hoje, se você tá ouvindo esse vídeo, tô compartilhando uma coisa minha aqui, não compartilho com ninguém não. Agora eu abri aqui, né? Mas eu sei que você precisava ouvir isso, tá? Que você olhe para sua vida de uma forma que há esperança. Quando tudo gritar, não tem mais esperança para você, acabou, você fala, há esperança, porque há uma garantia em Jesus, há uma esperança sim para você. Tá? Então minha vida mudou. Só que aí foi um processo, gente, de cura, de libertação, de restauração. É o que faz parte. É normal, não complica isso, é normal, tá? Então vamos voltar aqui. Existe uma diferença, então, entre ferida aberta e cicatriz, tá? Cicatriz, gente, não é esquecer. Que nem eu lembro, ó, dessa cicatriz aqui. Eu lembro que aconteceu muito bem comigo. Só que ela não dói mais. Então, a ferida aberta, ela ainda consegue controlar a sua reação, tá? A cicatriz, ela mostra que houve uma dor, só que também uma cura, uma vitória, né? A cicatriz não significa que você tem que fingir que nada aconteceu de forma alguma, mas sim não apagar a memória. Porque, olha, eu tenho muita cicatriz dentro de mim e eu compartilho isso com vocês. Então, quando a gente consegue compartilhar aquilo que nós vencemos, sabe o que isso se torna? Eu falo assim, um testemunho que reluz na vida das outras pessoas. Porque ela fala, poxa, eu tô escutando essas vozes falando assim pra mim, olha, não tem mais jeito. Agora, se Giane tá vindo aqui falando que tem jeito, isso te dá a esperança de você continuar, mas levantar com a ajuda do Senhor, naquilo que Ele tem pra sua vida. Você tá entendendo? Não de qualquer forma, eu vou buscar qualquer ajuda. Não. A única ajuda mesmo que você vai ter, que não vai mais deixar você cair,
é no Senhor, tá? Então, a cicatriz, ela significa que aquilo não te domina mais, aquilo que aconteceu com você. A ferida é o contrário. Ela ainda controla a sua reação. Então, a lembrança existe na cicatriz, né? Só que as decisões suas não tá mais baseado no que aconteceu com você. Então, ela não define mais a sua identidade, né? A cicatriz, quando você tem cicatriz, essa ferida já não consegue mais dominar a sua identidade. E nem mais dirigir com quem você tem que ficar, os seus relacionamentos. Tá entendendo? Então, olha só quantas coisas aqui, né? Gente, Jesus, ele ressuscitou, mas mesmo assim ele veio com o quê? Com a sua cicatriz, né? Isso mostra algo poderoso, que a cicatriz, ela é um sinal de que algo você conseguiu superar. Não é uma fraqueza, tá? São provas de sobrevivência, né? Superação, vitória. Então, o perigo da gente continuar ignorando essas feridas é que elas começam a controlar e moldar o que? O nosso comportamento. Gente, isso é muito sério, porque muitas pessoas, muitos jovens estão aí se entregando para as coisas erradas por algo que aconteceu. Então, ela quer, tipo, agora eu vou ser outra pessoa. Eu já fui muito bobinha, não aceito mais, agora eu vou radicalizar aqui. Isso você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, porque muitas vezes você tá tomando essas ações, essas atitudes aí, por causa da dor do que aconteceu com você, tá? Então, quem foi rejeitado pode começar, por exemplo, a viver desesperadamente por aceitação. Quem foi abandonado já começa a desenvolver, sabe o quê? O medo constante de perder pessoas, né? Quem foi humilhado cria uma falsa versão de si mesmo para parecer suficiente. Tudo, ó, o bam, 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 sabe? Então, isso aí aconteceu muito na escola, né? Aquele CDF que a gente falava, né? A pessoa é isso, é aquilo, daí de repente ela não aguentou, sofreu muito bullying, muitas coisas, aí falaram contra ela, aí ela vai pra academia, vira o bombadão, né? E aí começa a ser com todas as meninas, achando que tá podendo, mas ele só se tornou essa pessoa, por quê? Porque ele sofreu muito lá atrás, tá? Aí já começa a cuidar da imagem, aparência, mexe aqui, mexe ali, arruma o cabelo e fica fortão, para dizer que agora, ó, agora eu pego quem eu quero aqui. Mas olha, a sua atitude ainda continua errada, né? Aquilo que te causaram, ao invés de você ter uma resposta coerente, correta, você simplesmente teve uma reação daquilo que fizeram com você. Então, quem foi humilhado, então que eu falo, né? Pode criar uma falsa versão de si, né? Achando que aquilo é suficiente. Então, sem perceber, o que acontece? O jovem começa a construir a sua vida em volta da dor. Então, presta atenção hoje como você está. Todas as suas atitudes, suas decisões até hoje, você tomou baseado em quê? O que você tinha como referência aí na sua vida, tá? Então, o problema é que a dor não tratada, ela vira o quê? Algo contra nós, tá? Então, você começa a enxergar tudo através dessa ferida. É sua lente. Então, interpreta o amor, por exemplo, como ameaça, a correção como rejeição, o silêncio como abandono, né? Isso afeta, sabe o que? As amizades, relacionamentos, afeta a fé, a identidade, o propósito também. Então, Deus não quer que você apenas fique sobrevivendo, tá? Mas tem jovens sobrevivendo emocionalmente quando Deus, sabe o que Ele quer fazer? Restaurar profundamente, mexer aqui dentro de você. Então, existe uma diferença entre existir, tá? Você só tá existindo aí, fazendo as coisas, deixa a vida, né? Tá levando aí, do que viver inteiro, tá? De se entregar de fato, né? Davi, veja, ele derramava suas dores diante do Senhor. Jó, ele falou do seu sofrimento também para o Senhor. Jeremias expôs suas emoções. Então, a Bíblia, ela nunca, entenda, ela nunca ensinou a viver um fingimento emocional. Não, isso tá errado. Mas ela ensina que uma entrega. Então, curar exige, primeira coisa, reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu preciso de cura. Né? Exige parar de você ficar fingindo que tá tudo bem. Não, tá tudo certo, né? Exige também coragem para você enfrentar o que foi escondido por muito tempo. Então, talvez você diga assim, Cidiane, isso já passou, deixa pra lá. Mas isso ainda tá controlando suas reações? Porque se tiver,
é porque não é para deixar para trás, não, tá? É porque ainda o seu passado interfere aí nas suas decisões. Talvez você apenas aprendeu a funcionar machucado, né? E funcionar machucado é o mesmo, sabe o que? Você não tá curado, né? Você não está curado. Eu não posso falar assim, tô machucado, mas entenda, o contrário de machucado é a cura. Até quando você vai continuar andando com essa ferida? Gente, ferida que não é cuidada, ela começa, ó, a cheirar mal, tá? Você não precisa transformar a dor em identidade. Isso tá fora de cogitação. A dor não pode definir a sua identidade. Ah, qual o seu nome? Seu sobrenome, dor? Não, tá errado isso, tá? Então, o que aconteceu com você pode sim ter deixado marcas, só que ainda continua não te definindo, tá? E o que tá aí dentro hoje, ferido, que você ainda não conseguiu superar, tá? Porque algumas dores, elas não desaparecem, somem, né? Mas você aprendeu a evitá-las, a não acessá-las aí. Só que de vez em quando acontecem gatilhos que você fala, puxa, de novo. Aí você é jogado numa cama, vem aquela dor mais forte ainda. Tá? Então aquilo que não é tratado, entenda, continua influenciando você no secreto. Não tem como fugir disso, tá? Hoje, eu quero te dizer algo, que Deus, Ele está chamando você para não esconder mais essas dores, tá? Para você, Ele quer começar em você um processo de cura, mas não é de qualquer forma, é um processo real. Por isso você precisa se colocar por inteiro diante dele, né? Diante de Deus, né? Deus, Ele não quer apagar o seu passado. Eu lembro do meu passado, só que quando há esse impedimento, né, de que o passado continue acessando o seu futuro, isso é muito importante, é isso que Ele quer fazer na sua vida. Então, cicatrizar é isso, tá? A dor, ela não desaparece da sua história, mas ela perde o quê? O poder sobre a sua vida. E eu quero deixar um desafio, terminar com esse desafio aqui, para essa semana, tá? Então, primeira coisa, você vai parar de fugir de tudo que toca as suas emoções, tá? Escreva as dores que você nunca teve coragem de enfrentar ainda. Converse com Deus, mas seja honesto com Ele sobre cada dor, sobre cada detalhe, tá? Identifique comportamentos, atitudes aí que nasceram dessas feridas. Porque reconhecer a dor, gente, não é fraqueza, tá? Mas é onde ela começa o quê? A cura, tá bom? Gente, estamos terminando aí mais uma série sem filtro. Compartilhe esse vídeo, né? Manda ele para frente, porque tem muitas pessoas precisando ouvir isso. Deixa Deus te tocar, mas não continue andando mais porque você enterrou ou finge que tá tudo bem, mas essa dor tá aí. E uma hora ela vai aparecer, e quando aparece, ela vem com tudo e causando danos ainda. Porque se você continuar, o seu futuro está sendo ameaçado, tá? Então estamos encerrando. Que Deus abençoe você profundamente aí, trazendo essa cura, mas não é uma cura superficial, de dentro para fora. Se coloque diante dele, deixa ele fazer o que ele quer fazer na sua vida. Não pule mais processo, tá bom? Volta toda essa série, anote tudo que foi falado aqui. Olha, se você começar a entender tudo que foi dito nesse mês, a sua vida não fica mais a mesma. Isso eu te garanto, tá? Mas tudo isso com a ajuda do Senhor, tá? Deus te abençoe muito, o Senhor te fortaleça, que seus sonhos sejam aí vivos, né, dentro de você, não engavetados mais, né, tipo, deixa pra lá porque minha vida tá assim, aconteceu isso comigo, tudo acabou. Não, tá? Eu falo assim, que Deus coloca vírgula, né, às vezes a gente quer colocar ponto final, mas Deus tá falando, olha, continua, prossiga, eu sou contigo, tá bom? Deus te abençoe muito. Até a próxima série.